Simbora, investidor! Eu sou o Fernando Manhães, criador deste canal, voltado principalmente para quem quer gerar renda, aumentar os seus ganhos e proteger a sua carteira de ações utilizando o mercado de opções. E nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o investimento, um fundo de investimento que pode ser negociado aqui no Brasil, que investe em empresas dos Estados Unidos e que está pagando 1% ao mês de dividendos utilizando a estratégia de opções. Eu já fiz um vídeo sobre esse ETF, na época não tinha sido lançado, mas esse ETF agora já existe e desde 14 de novembro de 2023 ele já está funcionando, já pode ser operado, inclusive hoje eu vou comprar alguns desses ETFs aqui com vocês e eu já adianto que não é nenhuma recomendação de investimento. Eu trago aqui esse ETF unicamente porque ele tem a característica de utilizar o mercado de opções para poder fornecer esse dividendo, essa rentabilidade de 1% ao mês. Então esse é o ETF SPYI11 da gestora Buena Vista. A gente tem aqui o valor atualizado da cota de R$ 96. Ele começou a ser operado no dia 14 de novembro por R$ 100, então teve aqui uma queda ligeira na sua cota. O patrimônio líquido de 15 milhões e os proventos em dezembro de 2023, no último mês, foi de 0,99%. Então ele vem mais ou menos ali cumprindo o prometido de 1% ao mês. A taxa de administração dele é de 0,83%, podendo chegar até 1,51%, já que ele pode também, em alguns casos, cobrar a taxa que é cobrada lá pelo ETF que ele replica lá do fundo dos Estados Unidos. Então a gente consegue observar aqui algumas características do ETF e aqui a composição da carteira desse ETF. Então são várias empresas grandes que são negociadas lá na Bolsa dos Estados Unidos. Então nós temos aqui a Apple com 7,74% de participação, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, que é o Google, Meta, a Berkshire, que é a empresa, que é o fundo do Warren Buffett, Tesla. Então são empresas grandes. Aqui a participação de cada empresa nesse ETF, que é uma cesta de vários ativos das principais empresas do SP500. Então aqui a gente consegue ver alguns destaques das carteiras desse ETF que é negociado aqui no Brasil, replicando aí as principais ações negociadas nos Estados Unidos. E aqui em rentabilidade a gente consegue observar então o retorno dos dividendos. Então ele foi lançado em novembro, já teve aqui a distribuição de 1,001%, cumpriu aquilo que era prometido. Só a título aqui de comparação, CDI nesse mês rendeu 0,91%, então somente aqui a distribuição de dividendos já foi superior ao CDI. E no último mês aqui, em dezembro, 0,998%, também batendo o CDI, que foi de 0,89% nesse período. Aqui a gente consegue observar as datas com. Então aquele investidor que tem aplicações no ETF até essas datas aqui, ele recebe o pagamento do seu dividendo nessas datas aqui, entre o dia 8 ao dia 10 de cada mês. Então aquele que tem esse ETF, por exemplo, aqui até o dia 23 de janeiro, ele vai estar recebendo lá no dia 8 de fevereiro o seu 1% de dividendos. Então aqui tem aqui as datas com, para a pessoa ter esse controle de quando que ele tem que ter aquele ativo em carteira para poder fazer jus ao dividendo. Esse dividendo que a pessoa recebe todos os meses de cerca de 1% ao mês, esse dividendo já foi descontado em imposto de renda, então aquele valor que cai na conta já é o valor líquido. E como é que funciona a estratégia desse ETF do SPYI11? Ele vai estar comprando individualmente as ações que fazem parte do SP500 e vai estar rentabilizando, dando esse retorno de 12% ao ano, cerca de 1% ao mês, utilizando 3 estratégias. Então a primeira dessas estratégias ele vai estar fazendo venda coberta das opções do tipo call desse ETF SP500. Então ele compra a ação e faz uma venda coberta do ETF. Dessa forma ele recebe uma taxa e ele distribui aos acionistas. E aí a segunda estratégia que ele utiliza está relacionada à eficiência fiscal, que permite compensar perdas e ganhos tributários durante o rebalanceamento
do portfólio do fundo, que também é utilizado para somar, né, nesse bolo que é distribuído aos acionistas ali de cerca, e tudo aquilo que excede 1%, né, tudo aquilo que ele consegue acumular que excede esse 1% que é distribuído, ele utiliza para comprar opções de compra desse ETF. Então quando a gente compra, né, uma ação ou um ETF, faz uma venda coberta na mesma quantidade, a gente trava o nosso ganho. A gente recebe uma taxa e trava o nosso ganho. Tudo isso daí eu explico melhor em outros vídeos aqui no canal. E aí, como parte, né, aquele excedente de 1% que ele consegue captar, ele vai lá e compra opções de call. Então dessa forma, parte da operação dele está travada com aquela venda coberta, mas como ele comprou também opções de call, ele consegue se aproveitar caso aquele ETF suba. Então, por exemplo, que ele conseguiu ali com essas estratégias 1,3%. Ele distribui 1% ao acionista, com esse 0,3% ele compra opções de call e é assim ele continua, ele tem chances, né, de lucrar mais quando essa ação subir. E além dessas 3 estratégias, obviamente que como ele comprou essas ações das empresas do SP500, quando essas ações pagam dividendos, ele também pega esse recurso e distribui aos acionistas, embora isso tenha uma representatividade muito pequena. Grande parte, a maior parte desse 1% que ele distribui é realmente por meio das operações com opções. E agora eu vou fazer aqui uma compra desse ETF. Então, para realizar a compra desse ETF é muito simples, basta vir aqui no Home Broker, digitar SPYI11, a cotação dele nesse momento 96,66, ele tem uma boa liquidez, vou comprar aqui 9 unidades, então a gente pode estar comprando aqui por unidade, ou seja, a partir de R$ 96 a pessoa já pode estar investindo. Então aqui o dia de hoje com a senha e vamos realizar aqui a compra, confirmar a compra na ordem, confirmado e registrado na bolsa, e dentro de instantes essa minha ordem vai estar sendo executada. Se a gente observar aqui, ela é aqui a segunda na fila para poder ser executada. E aí assim eu finalizo então esse vídeo, que foi um vídeo bem rápido. Eu já expliquei com mais profundidade sobre esse ETF num outro vídeo que eu fiz anteriormente, mas o principal aqui não é falar, né, não é recomendar esse tipo de investimento. É apenas trazer para vocês aqui uma novidade, que são os ETFs aqui no Brasil que distribuem dividendos, e o interessante desse ETF é que grande parte dessa distribuição de dividendos é resultado de investimentos, de operações utilizando o mercado de opções.